Olá, estudantes, sou a professora Jânia. Hoje a gente vai falar sobre gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, parte 2 da nossa aula, certo? Onde a gente vai falar sobre os métodos de coleta e transporte. Ali na página 30 da apostila de vocês encontram, então, esse assunto, certo? Então, aqui falando um pouquinho sobre método de coleta e transporte, né? A gente tem, então, coleta diária, certo? Na nossa aula anterior, eu comentei com vocês um pouco sobre coletas, tipos de coletas, tá? E aqui como que são feitas as coletas, tá? Então aqui tem a coleta diária, ela é ideal para o usuário, principalmente no que diz respeito à saúde pública, geralmente é adotada nas áreas centrais de comércio e pontos de turismo, tá? Então ocorre uma necessidade de uma coleta diária, tá? Principalmente então nesses locais aqui, né? No caso aqui, saúde pública, tá? No caso, hospitais, tá? Coleta 3 vezes por semana, ideal para o sistema de gerenciamento de resíduos, certo? Considerando-se a relação entre custo e benefício, tá? Então, é realizado uma coleta 3 vezes na semana, tá? Para ocorrer, então, o gerenciamento desses resíduos. Bom, coleta 2 vezes por semana, o mínimo admissível sob o ponto de vista sanitário, em geral, é empregado em municípios populosos ou em áreas com tráfego intenso, tá? Então aqui, se tiver essa característica, né, a região, né, o município, então vai ser realizado então a coleta 2 vezes por semana, tá? Os horários de coleta que podem ser, né, podem ser coletados diurnos, né, durante o dia, certo? E noturnos, tá? Noturnos, qualquer horário de coleta é válido, porém deverá ser comunicado previamente à população pelos responsáveis, né? Então a gente pode ver às vezes realmente em alguma região, né, tendo a coleta noturna e algumas regiões, né, elas podem acontecer durante o dia. De repente algum bairro que é muito mais movimentado, né, ela vai ser realizada durante a noite. Um bairro que é muito mais tranquilo pode ser realizado durante o dia, certo? A coleta noturna é realizada nas regiões mais centrais e, em geral, é feita das 20 horas, né, da noite às 6 horas da manhã, certo? É indicada quando o trânsito em determinado setor da cidade é muito intenso durante o dia, em particular no centro das cidades, de maior parte, ou quando, né, se deseja que o lixo não fique à vista das pessoas durante o dia. Então, geralmente, né, nos centros, vamos pensar assim, né, é realizada a coleta à noite para poder limpar, né, as ruas, para que no dia seguinte as ruas estejam limpas, tá? A gente sabe também que os lixos atraem muitos insetos, né, atrai os ratos, né, muitas pragas, vamos dizer assim, ratos, baratas, certo? E então a gente tem que evitar, né, esses tipos de alimento, né, para essas pragas, para evitar então essas pragas. Tá? Vantagens da coleta noturna. Menor interferência, né, quando realizada a coleta, né, durante a noite, certo? Menor interferência em áreas de circulação mais intensa de veículos e pedestres, certo? Tais como avenidas, ruas comerciais, vias principais de acesso e vias com faixa exclusiva de ônibus, tá? Que ocorre, então, nessas áreas aqui, né, a vantagem para ter, então, uma coleta noturna, certo? Mais produtividade dos veículos de coleta, pois podem imprimir maior velocidade média em decorrência da menor interferência do tráfego em geral, né? E espaço também, né? Porque geralmente os caminhões de lixo, né, eles são muito grandes, espaçosos, né? Eles precisam de espaço para eles poder, vamos dizer assim, estacionar, né, esse caminhão, né, de lixo. Então, realmente necessita, né, que tenha então um menor número, né, de pessoas, de movimentação, né, de produtividade, né, na determinada região. Desvantagem da coleta noturna. A poluição sonora produzida no período noturno, em especial pelo manuseio de recipientes metálicos, pela comunicação em alta voz entre os garis e pela compactação do lixo pelo veículo, fatores que causam incômodos à população, né? Então pode ter, né, esse pequeno incômodo aqui, né, que às vezes para algumas pessoas pode amplificar isso para um grande problema, tá? O trajeto por vias estreitas, não pavimentadas ou com muitos buracos pode aumentar o risco de danos e acidentes como veículos. Então a gente sabe que às vezes tem alguns bairros que não tem uma iluminação muito boa, né? Então pode acarretar, né, de induzir aqui algum tipo de acidente.
tá? O plano de coleta e transporte de resíduos sólidos deve considerar vários aspectos, entre eles volume e peso específico do lixo diário produzido, sistema viário, né, movimento, né, o tráfego de carro nessa região, o traçado das ruas, sinalização, pavimentação, topografia, ruas largas de grande tráfego de mão única, tá? Então isso aqui são então algum plano, né, necessário então ser elaborado um plano, né, para poder então considerar nesse plano esses aspectos aqui, tá? Como a gente já falou sobre sinalização, sobre pavimentação, tá? Para que esses automóveis, né, esses coletadores da coleta, né, de lixo, possam ter fáceis acessos, certo? Por exemplo, sinalização, né? Eu posso mesmo contar uma experiência no residencial onde eu habito, ele é numa rua sem saída. Então, de um lado a faixa é branca e do outro lado a faixa é amarela, não pode estacionar. Mas mesmo assim, as pessoas elas não respeitam, certo? Então já aconteceu às vezes do lixo não parar lá para coletar, porque ele, além dele ter que vir numa rua sem saída, ele não tem espaço para ele estacionar, porque no lugar que ele tinha que estacionar tem carro ali, né? E lá é uma faixa amarela, né? Proibido de estacionar, certo? Então é super importante isso aqui, tá? Ser avaliado isso aqui, tá? Então já aconteceu vezes do lixo, ele só entra ali de ré, tá? Ele só entra de ré, de não coletar o lixo, tá? Por causa dessa questão de falta de respeito à sinalização, né, da rua, certo? Que mais? Local de saída e recolhimento dos veículos, né? Ó, local de saída e recolhimento dos veículos, né? Local de destino, velocidade ou produtividade de coleta, né, com relação à velocidade que ele vai ter que usar naquele lugar. Localização dos grandes produtores de resíduos, né, como feiras, mercados, hospitais, clubes, né, a gente sabe que precisa então ser, né, observado aqui, né, esses aspectos também relacionados, né, com feiras, por exemplo, né, e supermercados, né, e hospitais. Zonas de ocupação, como residencial e comercial, tá? Determinação dos veículos coletores, né, os tipos de veículos coletores, certo? Então, tudo isso aqui são uma lista, né, de vários aspectos a serem, então, considerados no plano de coleta e transporte, tá? E isso então, elaborado e executado, então, pela região, tá? Pela região local, né, pelo município, que nós já falamos sobre isso, né? Alguns serviços, como a gente já comentou, eles podem ser terceirizados, né, ou não, certo? Para a elaboração do plano de coleta é necessário fazer uma divisão da área por zonas. Então, por exemplo, aqui, a produtividade da coleta é a quantidade média coletada por hora em cada zona, tá? Então, se coleta ali, faz então um cálculo, né, da quantidade média, né, por hora, né, para poder então entrar nessa elaboração aqui do plano de coleta. Também é necessário realizar uma projeção da produtividade da coleta com base em determinados fatores, tá? Que fatores? Produtividade atual de resíduos, crescimento populacional de cada zona de coleta, né, nas tendências de evolução do tráfego, no tipo de ocupação futura da zona, né, com relação a comércio, né, e indústrias, certo? Então, é avaliado isso aqui, né, no plano de elaboração de coleta de resíduos, tá? Então, assim, é super importante, né, observar a zona, o local de coleta onde vai estar sendo encaminhado, né, esse veículo, né, de coleta, certo? Então, a gente falou sobre, então, as formas, né, de se realizar os tipos, então, de coletas dos resíduos sólidos, certo? Então, no dia a dia a gente já sabe como que acontece, né? Mas tem bastante informação aqui que talvez vocês ainda não tinham ouvido, tá? Então, eu espero que vocês tenham aprendido, desejo muitos êxitos de vocês e aguardo vocês na nossa próxima aula. Até mais!